A gente segue aqui com Gabriela Caramuru. Muito obrigado por vir aqui no nosso programa, falar um pouquinho das greves, da greve das universidades federais. Gabriela Caramuru, professora de Economia e Política da Universidade Federal do Paraná, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, mestra bacharela em Direito pela Universidade Federal do Paraná e mestra em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Muito obrigado. Irmã da Bárbara Caramuru, que já veio aqui várias vezes. Sim. Né? Irmãs talentosas. Tem mais na família? Tem mais gente na academia da família? Não tem. Tá bom, né? Tá bom já, né? Uma da Palestina e a outra do socialismo, tá bom. Tá ótimo. Já é muito problema. Gabriel, tô vendo ali o quadrinho do Marx ali, bacana. E esse outro aqui que é lindo também, que parece um artesanato. Como é que é o nome desse trabalho mesmo? É mexicano. É dos indígenas mexicanos, dos astecas. Das suas andanças pelo México. Gabriela, vou começar com essa questão que o Brito colocou aqui de remar. Se as pessoas sabem que o governo está remando a favor, mesmo se tiver dificuldades, a coisa anda. Não é o que me parece que aconteceu na questão da greve das federais. Eu queria que você fizesse um resumo. Você gravou um vídeo muito, muito importante, interessante. Se der tempo, eu vou mostrar um trecho aqui sobre a pertinência, a relevância da greve e o respeito que se tem de ter com a mobilização dos professores, que ainda não se encerrou. Então, eu passo a palavra para você fazer aqui uma avaliação para a gente. Bom, a gente está, né? Eu acho que esse foi um dos grandes pontos assim da greve de debate, né? Em que medida construir lutas políticas favorece o governo também, né? Porque, na verdade, o combate ao fascismo, o combate à extrema-direita, ele acontece quando a gente está politizando a universidade, quando a gente está definindo valores que são importantes, né? Como a prioridade dos direitos sociais, como a democracia, né? Então, acho que essa greve, em que pese seja uma greve que reivindique, né, coisas, direitos para o governo, como deve ser, né, com toda a organização, é por isso que a gente elegeu esse governo, inclusive, né, que a gente possa fazer política, que a gente não seja perseguido, que o direito de greve exista, né? Eu acho que a greve consegue fortalecer mesmo as bases de apoio ao governo, né? Porque ela também fortalece dentro da universidade pública a esquerda, o centro-esquerda, né? Aqueles que defendem direitos sociais mínimos. Bom, a situação da greve é uma greve grande, né? É uma das maiores greves realizadas de 63 universidades federais que existem no Brasil. A gente está com 57 universidades em greve, então é quase a totalidade das universidades que estão em greve. E é uma greve do Serviço Federal, né? Da Educação Federal, porque os institutos federais também estão em greve e dentro das universidades, professores técnicos, né? Os técnicos administrativos e os estudantes entram em greve. Então, são duas questões principais, né? Eu diria, a questão do orçamento para a universidade e a questão salarial, né? Então, sobre o orçamento, a gente tem uma diminuição progressiva do orçamento, né? Para a gente ter uma noção, em 2014, o orçamento da universidade era de 15,55 bilhões, e o orçamento em 2024, a previsão é de 7,21 bilhões. É menos da metade do orçamento de 10 anos atrás. E a gente tem até agora, junto já com as conquistas da greve, um orçamento que está em 6,4 bi. Né? Então, nem cumpriu a previsão, que já seria uma previsão de metade do orçamento. Para a gente ter uma noção, assim, em 2016, né, no governo Dilma, se a gente atualizar o que foi gasto, né, que estava em torno de 6,7 bi, se a gente atualizar isso, né, pelo Índice Geral de Preços, a gente teria um orçamento hoje de 11,8 bi. Com repetindo, né, o orçamento que a Dilma gastou com a educação federal em 2016. 11,8, a gente está em 6,4 agora. Sem querer te interromper, depois do golpe do Temer, a coisa degringolou completamente.
Exato. A gente tem, na verdade, uma dificuldade na economia brasileira, né? Uma diminuição das receitas na economia, e a gente tem uma progressiva diminuição de direitos sociais, né? Que vão, ao invés dos direitos sociais puxarem o desenvolvimento econômico, como é o que acontece, né? Porque a gente enfrenta muito uma narrativa de que os direitos sociais são gastos, né? Que eles prejudicam a economia, mas na verdade é o contrário, né? Se a gente for pensar, principalmente no primeiro governo Lula, a gente tem um desenvolvimento puxado quase 70% por direitos sociais, né? Por aumento salarial, por investimento em infraestrutura, por investimento nas universidades, né? Foi o melhor momento da universidade pública esses anos, né, até 2014, até 2015. Então, a gente tem crescimento do PIB, mesmo nesse período agora, que é um período de piora da economia, mas o investimento da universidade não tem crescido proporcionalmente, né? Ele tem diminuído. Esses números que a gente está colocando aqui, que são números do Tesouro Nacional, né, são números públicos. Então, deixa eu já trazer questões aqui para você, que é o seguinte: o presidente Lula, houve uma cerimônia, acho que foi na terça-feira ou segunda-feira, não me lembro, segunda-feira, né? Segunda-feira, a cerimônia lá, o lançamento de um programa, um novo valor ali de investimento, 5 bilhões e meio, mas, aliás, eu já vou até tecer uma crítica aqui, que tem sido reverberada por vários analistas, que é como ampliar, né? Eles estão dizendo ali de ampliar campos e tudo mais, se não dão conta nem de pagar o salário, né, dos que estão em curso nesse momento agora, os professores e tudo mais. É uma crítica que acho que, assim, o governo não raciocinou para anunciar esse programa. Como é que você avaliou essa apresentação e se há possibilidades dessa greve ser encerrada ou dela continuar a partir de amanhã, que acho que amanhã que tem uma reunião sobre isso, né? Conde, assim, o processo da greve, né? Depois eu posso falar das questões salariais, assim, mas o processo da greve é um processo. O governo oferece 0% de aumento para os trabalhadores nas universidades estão sem fazer greve há 8 anos, né? As lutas se direcionaram muito à luta contra o fascismo, à luta contra o governo Bolsonaro, né? O ele não, né? Como chamava? Perdi o nome, o tsunami da educação, né? Todas aquelas manifestações de retorno da democracia e de investimentos na universidade. Então, esse período sem greve acumulou uma diminuição salarial, né? Uma defasagem salarial de em torno de 30% para os professores. Veja, esses números, né? O sindicato hoje tem reivindicado 22,7% de aumento. Esse número já é um dado a partir de 2016, porque se a gente fizer um número antes, a redução salarial é ainda maior, né? Então, a greve veio num processo de recompor esses valores, que é a expectativa que os trabalhadores da educação têm no governo Lula, né? De recuperar todos os anos que não houve aumento salarial. A greve começa, então, com alguns penduricalhos, né? É uma estratégia, assim, diria que tradicional dos empregadores oferecerem coisas que não vão para a aposentadoria dos trabalhadores, que não estão dentro dos salários, né? Que são as verbas indenizatórias. Então, o governo ofereceu algumas migalhas ali mesmo, né? Como aumentar o vale alimentação, né, ou aumentar o auxílio de creche, né, que são coisas que algumas não beneficiam quase nenhum professor, né, como auxílio creche, os aposentados não são incluídos nisso. Então o governo fez uma tentativa ali no início da greve de diminuir a força da greve, propondo essas pequenas coisas, né. A greve continua, várias universidades entram em greve depois dessa proposta do governo, e o governo faz a proposta, que é a proposta que nós temos até agora, que é 0% de reajuste. Veja, a gente está falando de reajuste, né? A gente não está falando... Mas não é reajuste, né? É reposição. Reposição, né? A gente não está, infelizmente, falando aqui de aumento da verba para a educação. Claro. Nem de investimento, nem nas questões salariais. A gente está falando de recuperar os períodos anteriores, né? E no caso dos técnicos, é um caso, assim, terrível, né? A média salarial de um técnico na universidade pública é R$ 2.500, R$ 3.000. Para a gente ter uma ideia, um estudante com
admitido numa política de fragilidade social dentro da universidade tem que comprovar que ganha 2 salários mínimos. Isso é o que ganha um técnico que está trabalhando para esse estudante. É o pior salário do serviço federal. Né? E os professores não é diferente, porque você tem uma categoria altamente qualificada e diversos concursos públicos com nível de graduação recebem o dobro que um professor de uma universidade pública. Né? Um professor de uma universidade pública hoje precisa ter doutorado para estar na universidade, um professor com mestrado praticamente não tem acesso a editais, né? Os editais nem abrem, e um professor com mestrado está ganhando R$5.500 numa universidade. Né? Então, os salários estão cada vez menos competitivos para o nível da força de trabalho, de qualificação, né? Aqui no Paraná, por exemplo, né, eu sou de Curitiba, nós temos as universidades estaduais do Paraná pagando 30% mais um salário inicial do que a Universidade Federal. Né? Então, esses salários vão sendo pouco atrativos e a gente vai impedindo que os profissionais de qualidade estejam na universidade, ou estejam em sua totalidade na universidade, que eu acho que é uma das coisas que a gente observa, assim, que são mais graves, é como a gente tem dificuldade de manter professores de dedicação exclusiva. Porque o professor até fica na universidade, mas 20 horas, né? Porque a universidade não consegue pagar para aquele profissional qualificado estar 40 horas ou com dedicação exclusiva na universidade. Então, cada vez mais os professores fazem outras coisas, né? Eles vão abrem consultórios. Mesmo nas federais, Gabriela, tem 2 formas de contratação, 20 horas e 40 horas, é isso? São 3 formas, né? 20 horas, 40 horas e 40 horas com dedicação exclusiva. Perfeito. Então, por exemplo, na economia, que é o meu curso, né, os salários não pagam a qualificação dos profissionais. Então, agora, você não falou, desculpa até acelerar aqui, porque... da reunião dos reitores. Desculpa. Você não falou do que o governo apresentou. Como é que você recebeu aquilo? Olha, o movimento sindical ficou assim muito frustrado com a proposta do governo. Primeiro porque o governo, depois dessa primeira alternativa, que ele propôs 0% para 2024, 9% para 25% e 3,5% para 26%, isso recompõe a inflação que virá. Né? Isso não tira nada do passado de atraso. Né? Depois dessa proposta, o governo tentou fazer um golpe assim com um sindicato que não representa os professores, né? Nós temos hoje o PROIFES, que é uma federação que não tem 7 sindicatos na base, e mesmo a base do PROIFES fez greve, e o ANDES, que é um sindicato que tem mais de 60 dessas universidades em greve na base. Então, o governo chamou o PROIFES e tentou fechar esse acordo com o PROIFES, tentando acabar com a greve de uma forma muito desrespeitosa, né? Pouco democrática, porque não representa o movimento sindical. Depois dessa tentativa, a greve se manteve e os trabalhadores conquistaram uma nova negociação, que será na sexta-feira, né? Amanhã, dia 14. Nessa negociação, se espera que o governo faça uma proposta, de fato, né, que saia de 0%, né, que né, eu acho que ninguém tem como aceitar uma proposta de 0%. E, paralelo a isso, o governo marcou uma reunião com os reitores, né, para você ter uma ideia, os reitores, tem uma associação de reitores, que é a Andifes, que reivindica um orçamento para fechar as contas da universidade até o fim do ano, eles reivindicam 2,5 bilhões para 2024. O governo ofereceu, nessa reunião, para os reitores, 279,2 milhões, né, divididos entre as universidades. A proposta, né, o que ficou tudo muito confuso, assim, porque o governo usou mais essa reunião para fazer propaganda do que tinha feito já no período, do que efetivamente fazer uma proposta de orçamento, né? Embora nós saibamos que só existiu essa proposta de orçamento por causa da greve. Né? Porque o PROIFES está pedindo desde o começo do ano isso, e a greve forçou o governo a sentar com os reitores e oferecer alguma coisa. Né? Mas isso é completamente irrisório perto do que a universidade precisa e os déficits que já estão acumulando, né? Que é isso que eu mencionei aqui, da gente ter quase a metade do orçamento. Então, a avaliação dos sindicalistas, assim, do comando de greve, é muito ruim e realmente sobre essa reunião, né? E espera-se que faça uma proposta amanhã. Eu estou sentindo na sua fala, e de outros também, colegas aqui, o Walter Pomar é uma pessoa que vem aqui falar sobre a greve também, professor da Federal, da Unifesp de Osasco.
que a greve tem chance de continuar. Chances não são pequenas dela continuar, e o governo ter que entender um pouco melhor o que está acontecendo. Também senti a participação do Ministério da Educação muito tímida nesse processo todo. Com isso, eu passo a palavra para você, inclusive, fazer um chamamento e uma fala final aqui para a gente. Gabriela. Sim, a gente tem negociado com o Ministério da Gestão e Inovação, né, que é onde tem o orçamento. Tenta-se negociar questões que não são orçamentárias, por exemplo, os interventores colocados na universidade pelo governo Bolsonaro, que é algo que não demanda orçamento, né, e a gente tem várias universidades nessa situação hoje, e é algo que o sindicato não conseguiu avançar com o MEC. Né? E que são coisas fundamentais, assim, de autonomia da universidade. Mas a questão do orçamento é a questão principal. Essa greve é uma greve para recompor o orçamento das universidades. Né? A gente tem duas ameaças que são muito importantes, que é a ameaça do teto de gastos, né, do arcabouço fiscal, e a ameaça dos pisos constitucionais. E a greve tem debatido isso, e eu acho que esse é um papel de todo o movimento social organizado no Brasil hoje, que defende que ainda exista direitos sociais e educação. Né? Porque a gente tem uma proposta, você veja, é teto de gastos, é arcabouço fiscal para direito social, não é para dívida pública, não é para financiarização do Brasil. Né? Não é para aqueles que vivem de renda no mercado financeiro. Inclusive, a restrição dos direitos sociais acontece para criar superávit para pagar o mercado financeiro. Né? Então, a gente está fazendo uma disputa de orçamento, né? Uma disputa do dinheiro, para onde que vai o orçamento público. E é muito importante que as pessoas saibam que existe dinheiro, né? Que existe. O teto de gastos faz com que aumente-se progressivamente o PIB do Brasil, a economia cresça, mas não cresça proporcionalmente os gastos com direitos sociais. Então, esses gastos vão reduzindo, que é o que a gente vê com todos os dados da educação, né? Esses dados que eu estou apresentando aqui. Aumento de número de alunos por professor, diminuição do número efetivo mesmo do orçamento na universidade. E o piso constitucional é outro problema grave, né? O Haddad já ameaçou, né, retirar hoje a garantia que nós temos, que é um gasto mínimo com 18% para educação e 15% da saúde da arrecadação. Né? Isso está sob ameaça. E essa greve tem também o condão de enfrentar esses temas, né, e fazer uma disputa do orçamento. Porque o que a gente tem, né, só o judiciário em 2024 ganhou de aumento 82 bilhões. A universidade está pedindo, está com 7, está pedindo 15. Né? Só o agro teve isenções de 9,7 bilhões, é o valor da Universidade Federal inteira, no Brasil inteiro. Né? Tem alguma coisa muito errada, né? Tem muito os lucros, a isenção de lucros e dividendos no Brasil, os empresários que não pagam lucro, que não é o seu João da padaria, são os grandes empresários que devem o INSS, que estão na lista do trabalho escravo. Essa galera tem uma isenção fiscal de 58,9 bilhões. A gente está ganhando 6 com o ensino federal inteiro, com todos os professores que formam os trabalhadores desse país. Né? A ausência de imposto de grandes fortunas na mesma medida, né? 57,9 bi. A dívida pública, 43% do orçamento. Não tem teto fiscal para a dívida pública, né? Então, para concluir, dizer que essa é uma disputa política e não técnica, né? Porque se coloca sempre essa dimensão na economia, eu sou da economia, né? Se coloca sempre essa dimensão de que é impossível pagar os gastos e de que não tem dinheiro. A questão é o para quem que está indo o orçamento público, né? Essa greve é uma greve para recompor o orçamento da educação e garantir que existam pisos constitucionais, né? Que são os mínimos para ter desenvolvimento econômico, porque desenvolvimento econômico vem disso. Né? Vem de educação pública. Por isso que eu achei, Gabriela, sua fala naquele vídeo lá tão consistente, porque você é da economia, né? Então você tem todos esses dados assim, né? Nem todos os professores e sindicalistas e tudo mais têm essa noção do que está acontecendo. Quando a gente recebe aqui já na tela a Cristiana Cordeiro, e a gente vai para um tema também super delicado aqui com a Cristiana, e vamos seguir o nosso 11 News. Gabriela, eu quero dizer o seguinte, estamos aqui totalmente à disposição do movimento. Eu escuto ambas as partes, inclusive a Maíra Goulart, que é uma entrevistada fixa aqui nossa, ela foi contra a greve, Ontem eu conversei também com um colega que também, a princípio, foi contra a greve.
Mas a questão não é ser contra ou a favor, eu acho mais agora. A questão é transparência em todo esse processo, né? E a gente vai estar aqui sempre atento a tudo isso, e por isso que a gente chamou hoje aqui. Gabriela, eu quero te agradecer imensamente. Viu? Bom trabalho para você aí. E se tiver novidades, amanhã vamos ficar atentos, né? Amanhã eu vou receber aqui o Luiz Felipe Miguel, que é professor da UNB e que também tem dados, né, assim, chocantes no caso de o governo não atender essa reivindicação dos professores. Gabriela Caramuru, muito obrigado, querida.